Olá, olá! Vamos para nossa live Mães que Transbordam. Hoje é uma live diferente, especial. Vou colocar o tema aqui. Prontinho. Vou falar então um pouco sobre essa questão. Vou trazer bastante exemplo. Hoje eu vou fazer um aulão, assim, um resumão bem importante que vai ajudar bastante vocês. Um resumão do que eu vejo na clínica, dos pontos mais importantes de demandas das mães que eu vejo, então os principais erros que eu vejo e as principais consequências que isso traz na vida das crianças, né, e de adolescentes. E no final eu vou abrir para tirar dúvidas de vocês, vou dar orientações práticas, vou ter também uma surpresa para quem ficar até o final. Então, para quem ficar até o final, eu vou ter uma surpresa aí, um presente para vocês, que vai acontecer na live mesmo, tá? Então, hoje fiz um compiladão de tudo que eu vivencio na clínica e vou dar exemplos, né, de onde as mães costumam errar. Quando eu falo erro, é essa questão emocional, né, que pode trazer danos emocionais para as crianças e eu vou dar também orientações de como você começar a acertar. O que é mais comum que chega no consultório, né? Qual tipo de erro, qual tipo de fala, qual tipo de comportamento que as mães têm? O que é mais típico? Eu acredito muito que vocês vão se identificar. Vocês vão falar, poxa, eu também faço isso. Né? Eu vou dar exemplo e vocês vão falar, nossa, eu faço isso. Eu conheço alguém que faz isso. Nossa, minha filha reage assim quando eu faço isso. Então, assim, essa live de hoje, ela é muito produtiva e proveitosa. Como eu sempre digo, já pega um caderno para anotar, porque eu tenho certeza que vai transformar aí a parentalidade de vocês. Para quem está chegando, seja bem-vinda, meninas. Não esquecem de mandar aqui, ó, pega esse aviãozinho, transborda na vida de outras mamães. Eu tenho certeza que você está ajudando alguma mamãe. Eu tenho certeza que você conhece alguma mãe que tem dificuldade com os filhos, né? Como eu sempre falo, criar filhos não tem manual. Então, vem aqui, né, que eu vou ajudar vocês. Então, lembra aí uma amiga, uma tia, uma amiga, né? Ajuda elas. E também está me ajudando aqui, trazendo mais pessoas. Não esqueçam também de deixar os coraçãozinhos, né? Que isso o Instagram entende que o conteúdo está sendo legal, está sendo bacana. Tá, pessoal? Conto com vocês, gosto muito da participação e da interação. Então, estejam aqui nos comentários, tá? Fazendo suas perguntas, ficam livres. Esse espaço é seu, esse espaço é nosso. E eu quero somar e transbordar aí conhecimento na vida de vocês, para vocês criarem os filhos de vocês emocionalmente saudáveis para a vida, né? Bom, vamos lá então. Gente, para quem é de São José do Rio Preto, que calor, né? Meu Deus do céu. Não tá dando, tá sem de condições. Quem é de São José do Rio Preto aqui? Interior de São Paulo. Coloca aqui se você tá também fritando nesse calor. Gente, tá muito calor, que é isso? Na sua região aí tá muito calor também? Deixa aqui. Quero saber de onde você é. De onde você é. Compartilha aí a sua região, que eu vou ficar muito feliz em saber. Já vou iniciar, tá? O conteúdo é muito especial. Fica até o final, porque tem aí uma surpresa especial para vocês, que vai acontecer na live. E eu gostaria muito de saber de onde você é. Você é de São José do Rio Preto mesmo? Então, a live Mães que Transbordam, elas acontecem, né? É o nome que eu dou para as mães que me seguem, porque vocês transbordam já muito conhecimento, amor,
carinho, e aqui eu quero que vocês transbordem ainda mais assertividade, sabe? Assim, através da disciplina positiva, através do conteúdo que eu trago aqui, porque eu percebo que acontece, muitas vezes as mães, elas não se enxergam assim, né, que transbordam tanta coisa boa na vida dos seus filhos. Tem tanta cobrança do externo, dos parentes e de vocês mesmos, né, que vocês nem percebem isso, tanto que vocês já contribuem. Então, minha missão aqui é essa, por isso que eu chamo vocês de mães que transbordam. E aí, essa live acontece toda quinta. Hoje tá sendo 7h10, antes era 1h, tô adaptando aqui. Acredito que esse horário é melhor, né? Acredito que sim. Então, toda quinta a gente tem esse conteúdo. Quem estava na última aula aqui? Tem alguém que estava na última aulão? Falei sobre aulas online, como tornar a aula online mais leve, divertida e sem culpa. Tem sido um desafio, né? Então, eu não consegui salvar essa live aqui no meu Instagram, mas tá lá no meu canal do YouTube, tá? Então, vai lá na hora que você terminar aqui, ou deixa anotadinho aí, pra você ir lá ver. Tenho certeza que vai te ajudar muito também. O link do meu canal tá no Instagram. Combinado, gente? Então aqui, ó, aqui na capital tá quente também. Gente, tá quente em muitos lugares do Brasil, né? Eu vi mesmo. Que legal. Sou de Baipendi, Minas, e aqui está muito quente também, aí, ó. Beatriz também tá quente. Olha só, adoro Minas, já fui em BH e eu gosto muito, muito do estado de vocês aí, gente. Prazer ter vocês. Gente, antes de começar, não esqueçam, manda para uma outra psi, ou então manda para uma outra mãe, que vocês vão estar ajudando elas, não esqueçam. Aqui, ó, esse botãozinho aqui, vamos lá. Vamos lá, vamos compartilhando, mandando para outras mamães. Esperar vocês chegarem para começar esse conteúdo. O que eu vejo na clínica, né, que ajuda aí vocês também, porque provavelmente é muita coisa que vocês também passam, né? Tenho certeza que vocês aí muitas vezes conversam com outras mães e falam, poxa, nossa, eu também passo por isso. Isso dá um certo alívio, né? Nossa, eu também passo por isso, a minha filha também, quando eu vejo eu já gritei, quando eu vejo eu já não tô conseguindo lidar com a birra, não é? É assim, né? E aí você sente melhor, assim, poxa, não sou só eu. Mas eu quero, além disso, além de proporcionar isso pra vocês, também proporcionar como te ajudar, o que fazer então, né? O que fazer então pra você ser mais assertiva, né? Ter mais qualidade de vida aí na sua casa, com a sua família, com o seu filho, com a sua filha. Por que desse tema, Débora? Porque, pessoal, eu quero realmente ajudar vocês, mas na prática, tá? E eu percebi que se é o erro de muitas mães, é o erro de outras. Pode ser o seu erro e eu posso estar te ajudando aqui hoje. Então, e que se repete, sabe? E que, assim, algumas orientações... É claro que eu não vou conseguir dar todas as orientações que eu gostaria aqui, né? Por conta do tempo. Mas essas orientações que eu já vou dar, já pode te ajudar, sabe? Tem coisas simples, práticas, que já pode te ajudar e você tá aí errando. Por falta do conhecimento mesmo, por falta de uma ajuda profissional. Então, por isso que eu tô trazendo essa questão aqui pra vocês, tá? Por isso, então, do tema. E eu também vivi bastante coisa. Eu até fiz uns stories hoje, né? Tô finalizando o processo terapêutico com uma criança, com a mãe com a criança, e ontem a mãe, sabe, se emocionou, parabenizou, me agradeceu, e era um caso tão difícil. E aí, ontem também em uma live, a mãe também falando, poxa, Débora, quanto você tá me ajudando, quanto... Eu tô vendo que eu tô fazendo algumas coisas certas, na sua orientação. Uma live que eu fiz, inclusive, tá lá nos meus stories. Então, assim, o que eu percebi? Poxa, tantas mães erram as mesmas coisas, vamos falar sobre isso, né? E então, vamos lá. Então, chama mais pessoas. Oi, Mari. Falando um pouquinho, tem gente nova aqui, né? Falando um pouquinho sobre mim. Então, para quem não me conhece, sou a Débora, sou psicóloga infantil e de adolescentes. Trabalho com orientação de pais,
Sou aqui de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e trabalho com esse universo familiar, né? E quero muito aí acrescentar e ajudar vocês nesse sentido. Então, pega um caderno, anota, porque como eu sempre gosto de falar, conhecimento ele só é aplicável quando você anota, né? Então, aproveita, anota aqui que são dicas valiosíssimas, tá bom, gente? Eu já vou começar o conteúdo. Então, vamos lá. Bom, vamos falar então sobre o primeiro erro que eu vejo muito no consultório e que dá aí com essas simples orientações já te ajudar e mudar e você ter uma qualidade, uma relação, sabe, um vínculo melhor com seu filho, com a sua filha. E que é muito comum no consultório, muito comum. A questão de falta de empatia. E olha só, né? Eu não sei se você imaginaria isso, a questão da falta de empatia ser um erro. Acho que você imaginou qualquer coisa menos isso, né? Por quê? Gente, só uma pausinha aqui, ó. Eu vou contar já o que eu vou fazer no final. Presta atenção. No final, eu vou abrir para perguntas e eu vou chamar vocês, se vocês quiserem, pra gente conversar, fazer um bate-papo, porque esse conteúdo ele é mais enxuto, mais rápido para te ajudar pontualmente, tá? E eu vou chamar vocês, então, no final, quem quiser uma consultoria, uma mentoria aqui ao vivo, online, é um presentão, né? Eu tenho aí meu processo de orientação de pais, a terapia, que é cobrado, né? Existe um valor para isso, eu tô aqui disponibilizando uma hora minha para vocês. Então é um presentão, se fosse vocês eu não perderia. Então no final eu vou abrir para pergunta e eu vou te chamar aqui se você quiser. Então se você quiser, faz o seguinte, chama uma amiga e coloca no comentário aqui, eu quero, tá? Combinado? Certo? Combinado? Não esquece. Chama uma amiga e coloca no comentário aqui, eu quero, que aí eu te chamo no final. Mas se você não quiser também, só faz sua pergunta no comentário e ok. Por que a falta de empatia, Débora? Olha só, que interessante. É claro que muitos erros, a maioria dos erros que a gente comete, muitos é inconsciente, a gente não é de propósito, é porque a gente não sabe, né? Não sabe fazer de outra forma, não tem aquele conhecimento para fazer de outra forma. Então, muitas mães acabam não tendo a empatia, a falta de empatia, né? É claro, de uma forma inconsciente. Oi, Pamela, tudo bem? Oi, Larissa. Gente, ó, eu vou só dar uma revisada. No final eu vou abrir para pergunta e eu vou chamar a pessoa aqui, vou tirar a dúvida dela pontual, tá? É um presentão. Vou chamar você aqui, a gente vai conversar e eu vou te dar uma dúvida, vou tirar a sua dúvida pontual. Você vai aparecer aqui. Se você quiser, chama alguém e coloca eu quero, tá? Nos comentários. Se você não quiser, eu respondo a sua pergunta no comentário também. Então vamos lá. A falta de empatia, eu tenho um exemplo muito claro para vocês gravarem isso, tá? Anota para não esquecer. Por exemplo, a aula online. Tá difícil, não tá, gente? Ai, Débora, meu filho não quer tomar banho. Ele dá um trabalho. Meu filho dá trabalho na hora de comer. Qualquer coisa que seja uma resistência ou que gere uma birra, tá? Pensa num exemplo assim. Eu vou pegar o exemplo da aula online. E aí a criança não quer dar aquele trabalho, né? Ele contesta esse comportamento, começa a fazer a birra. Como você consegue, de fato, conectar e mudar isso? Convencer seu filho, mas de uma forma positiva. Essa orientação eu dou para as mães lá na clínica. Isso aqui é uma chave. Comecei pelo um dos melhores conteúdos aqui. Pega o exemplo do seu trabalho. Todo mundo aqui trabalha, certo? Já trabalhou, enfim, né? Teve chefe, esse tipo de coisa. Por que, gente, a gente trabalha? Porque é necessário. A gente precisa ganhar nosso dinheiro, né? Porque a gente ama também, mas porque é necessário. E no trabalho tem um ônus e bônus. Tem a parte ruim e a parte boa. Quando se trata de aula online, quando se trata de alimentação, quando se trata de ter que tomar banho, quando se trata de necessidades especiais, necessidades mesmo da criança, não uma coisinha que você pode abrir mão, uma cor
de roupa diferente, uma coisa que ela tá ali pedindo e você pode abrir mão porque isso trabalha a autonomia dela. Não isso. Eu falo coisas que ela dá trabalho e é uma necessidade, não tem, é inegociável, ela tem que fazer. Como que você resolve isso então, Débora? Pega esse exemplo do seu trabalho e imagina quando o seu chefe te dá uma bronca, quando você tem um dia chato, quando você acorda mal já, e aí a criança não quer ali comer, ela não tá bem, ou ela não quer estudar, ela não tá bem, não é nada específico, não é com você, tá? Muitas mães acham que a criança faz as coisas de propósito pra provocar, e não é, gente, não é, a criança geralmente não faz isso, tá? Geralmente, se for algum transtorno específico, mas geralmente não faz. Então, o que acontece? Esse exemplo do trabalho, você vai conseguir entender. E aí você vai falar sobre esse exemplo com o seu filho. Poxa, filho, tem dias que eu também não quero trabalhar, que eu acordo mal. Mas, filho, é uma necessidade. Eu trabalho, eu gosto do meu trabalho, mas tem a parte de uma planilha, filho, que eu faço que eu não gosto. E aí, o que eu faço nessa parte que eu não gosto? Eu começo por ela, ou eu deixo ela por último, né? Fala as suas estratégias de uma coisa, necessidade básica sua também e exemplifica para o seu filho. Deu para entender? Sabe, exemplifica. Você vai falar, poxa, eu também tenho essa dificuldade, filho, eu também tenho dias ruins, eu também tenho aquela matéria, ou problemas com o meu chefe, no caso, ele ter problema com a professora dele. Como a gente pode resolver isso juntos, filho? Eu faço assim, como você poderia fazer? Entendeu? E aí você não culpa a criança, né? Você realmente se colocou no lugar, porque a empatia ela tem que se tornar uma ação. A empatia real é aquela que você realmente se colocou no lugar dela e fazendo isso você se colocou. Percebe? Então a criança não faz as coisas de propósito, tá? Não culpa ela. Ela é assim, ela só faz isso de propósito, ela não quer, é comigo, é com o pai, tá fazendo pirraça. Gente, geralmente não é assim, tá? Geralmente é porque ela tá cansada. Ela tem algum motivo dela, tá? Então dá esse exemplo para ficar mais fácil, para te ajudar aí. A segunda orientação. Primeiro, o que as mães costumam fazer? Gritar e depois conversar, né? Primeiro grita, no impulso, depois conversa. E eu tive, né, um caso de uma mãe, de paciente, que ela gritava bastante, hoje mudou, hoje ela consegue ter a comunicação não violenta, mas ela gritava bastante. E aí, o que acontece? A criança gritava, ou às vezes ela emburrava, ela não falava, sabe? Ela não queria conversa, fazia bastante birra, ficava bastante irritada, brava, né? Então, gente, né, tem vários vídeos também aí no meu perfil, eu não vou entrar muito a fundo nisso, mas que eu falo sobre como a comunicação é ideal, como você pode se comunicar com seu filho. Então, respira fundo, faz uma pausa positiva, que é a que a gente chama, espera um pouco, e aí depois você chama e conversa com a criança, tá? Depois. Espera um pouco, aí fala, filho, eu percebi que você tá assim, com esse sentimento, o que tá acontecendo, vamos conversar. E aí você tenta resolver mais uma vez, como podemos resolver isso juntos. Tá? Tenta no máximo não gritar, e isso é muito comum. Por quê? Porque os nossos pais nos educaram assim. Então por isso que às vezes é importante o acompanhamento terapêutico, aprender, porque não pode, né? Faz mal mesmo para a criança. Bom, o terceiro erro muito comum, cobrar maturidade. Toda casa costuma ter regra, né? Então, eu preciso ter bons estudos, você precisa ser bom no estudo, você precisa fazer assim, tem que comer depois jantar, tem que jantar depois comer, tem que ter... Rotina é bom, mas uma coisa engessada, toda vez, assim, por conta que é uma necessidade sua enquanto mãe, é preciso reavaliar isso, tá? Porque isso tá fazendo mal pra criança. Eu já vou falar os danos que traz de cada ação dessa, tá? Mas cuidado se você faz isso, né? Não cobre tanto.
flexibilize algumas ações também, tá? Porque a criança pode começar a se comparar muito com você, né? E aí você pode pensar assim, será que a minha filha... Eu não quero que a minha filha não estude como eu quero que a minha filha seja alguém na vida. Sabe aquilo que você se compara? E aí depois a criança começa a se comparar e começa a fazer as mesmas coisas negativas que você faz. Então, cuidado, não faça isso, tá? E o quarto e último, importantíssimo também, é a questão do mimar pensando que está ajudando. Tá mimando a criança, não, né? Ou seja, não falando não, deixando o não de lado, e o não é um ato de amor, o não é importante, né? A frustração é importante. E aí você, em vez de pensar que está ajudando, na verdade está atrapalhando o desenvolvimento da criança. Não mima a criança, tá? Outra questão também, por que não mima? Você se sente sobrecarregada quando você mima. Tá tudo na sua mão, sabe? Assim, uma fala que eu escuto bastante, que eu já escutei bastante de paciente. Mas tadinho, coitado, eu nunca fico com ele tá aí enclausurado, tá na pandemia. Mas não é omitindo não que isso vai resolver, gente. Na verdade, piora, tá? Porque aí eu já vou falar os efeitos que isso traz. E aí você fica, sobrecarregada, cansada, porque tá tudo ali em você, sobre você tá tentando acertar, mas você tá fazendo da forma errada, né? E tem a forma certa. Então, cuidado com esse excesso de mimar, tá? Se avalie, converse com seu cônjuge, avalie seus pontos, seu dia a dia, para você não realmente tirar esse comportamento. E todos esses que eu falei para vocês, tenho certeza que já muda muita coisa aí na rotina do dia a dia, ajuda muito vocês. Tá? Então, como eu disse, era mais esses, né? Mais esses pontos pontuais aí para vocês. E agora eu vou falar um pouquinho sobre os efeitos, né? Por exemplo, a falta de empatia pode gerar uma autoestima baixa, uma insegurança, porque quando a gente se coloca no lugar da criança e explica como você fez, como você superou, o quanto você entende ele, isso traz o quê? Segurança. Se você não faz, só fala o que ele tem que fazer, isso pode gerar insegurança. Tudo ele vai precisar de você. Tudo ele vai precisar de você sempre. Uma autoestima baixa também, porque ele não vai se sentir entendido, compreendido, observado por você, tá? Quando você grita muito, a criança grita de volta, a criança geralmente fica mais nervosa, faz mais birra ou se cala, não conversa, tá? Então, tenta aí, né? Gentileza e firmeza ao mesmo tempo. Eu tenho um vídeo sobre isso, tá? Aqui no feed. A questão do cobrar, tristeza, ansiedade, autocobrança. Porque gente, cobrar é um dos piores aqui, na minha opinião, viu? E muitos pais fazem e nem sabem. Porque tem que avaliar mesmo o quanto você tá cobrando. Porque quando a gente cobra alguém, geralmente é uma necessidade sua e não da criança. Porque a criança só tá aprendendo. Ela pode fazer do jeito dela muitas coisas, tá? E o excesso de cobrança traz na criança uma autocobrança dela, uma ansiedade em querer acertar, em querer fazer tudo certo, uma tristeza também, porque ela constantemente está se frustrando porque ela não consegue acertar, ela tem essa sensação, sabe? E essa sensação a longo prazo, na vida, transforma uma pessoa totalmente rígida, insegura, ansiosa. Eu já tive um caso de paciente assim, que era bastante ansiosa, né, de uma criança, e no fundo, o que estava por trás disso, depois na orientação de pais, que a gente conversou com os pais, era porque tinha excesso de cobrança. E aí ela melhorou. Ela sentiu um ambiente mais seguro, menos cobrança, e ela melhorou. E a questão do mimar, o último aqui. O que gera, Débora, quando eu mimo meu filho? Impaciente, porque tá, né, tudo sempre ali na mesma hora, pode gerar uma criança egoísta. As crianças tendem a ser um pouco mais egoísta, faz parte da fase de ser criança, mas você está reforçando isso. Briga com o irmão, né, porque é a questão do dividir tudo para ela, irresponsabilidade a longo prazo, ou seja, muita coisa, né, gente, também gera o mimar, certo? Bom, aqui eu vi que ninguém colocou nenhuma pergunta. Era mais sobre isso mesmo. Espero ter ajudado vocês.
tá? Com essas orientações. Eu tenho certeza que vai ajudar, tá? Tenho certeza que ajuda bastante vocês. Se vocês colocarem tudo isso aqui em prática, tá certo? E a gente tem, então, todas as quintas-feiras, o Mães que Transbordam. Até o próximo encontro. Muito obrigada por cada um aqui. Até o próximo encontro, gente. Tchau, tchau, viu?